Graça e paz, irmãos. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7, diz assim: Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Meus amados irmãos, hoje é 28 de agosto do ano 2017. Portanto, está faltando exatamente 26 dias para o sinal de Apocalipse 12, para o dia 23 de setembro, o sinal do Apocalipse 12. Nós vemos na palavra do Senhor que Deus, ele manda Noé, a fazer aquela arca. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então Noé, ele prepara aquela arca, em Gênesis capítulo 6, versículo 3, as escrituras dizem que Deus deu 120 anos de prazo ali para o povo se arrepender. Então ali Noé, juntamente com seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, eles fizeram aquela arca. Eles gastaram 120 anos. Quando terminou aquela construção daquela arca, em Gênesis capítulo 7, versículo 4, Deus deu 7 dias de prazo. E depois em Gênesis capítulo 7, versículo 11, as águas do dilúvio veio então no dia 17 do segundo mês. Então, meus amados irmãos, aquelas madeiras daquela arca, elas vieram de todas as partes ali daquela região, e ali a família de Noé ali construiu aquela arca, e o mundo não deu ouvido à pregação de Noé. O mundo antigo, aquela arca, ela era um sinal de Deus para o mundo antigo. Eles viram aquela arca sendo construída durante 120 anos, mas ninguém deu ouvido à pregação de Noé. Meus amados irmãos, eu gostaria de fazer uma analogia sobre a arca de Noé com os tempos finais. Nós sabemos que a arca de Noé, ela é uma simbologia do povo judeu. Por quê? Porque antes da arca de Noé, Enoque foi levado, assim será levado a igreja. A igreja, ela será levada antes da tribulação. Então, quando Noé terminou aquela arca, depois de 7 dias, conforme Gênesis capítulo 7, versículo 4, veio as águas do dilúvio. Aquela arca passou pelas águas do dilúvio, passou pela tribulação do dilúvio, e no final da tribulação do dilúvio, Noé e sua família desceu da arca ali no Monte Ararat e iniciou-se uma nova vida. É exatamente o que vai acontecer. A igreja vai ser arrebatada, Israel passa pela tribulação, e no final da tribulação, Israel é salvo ali no Monte das Oliveiras. Jesus desce ali e salva o povo judeu ali. Interessante que o nome Noé significa descanso e paz. Então Jesus desce no Monte das Oliveiras e estabelece 1000 anos de paz. Será o reino de paz milenial. Então veja, meus amados irmãos, que coisa interessante. Foram 120 anos para construir a arca. Depois de 120 anos, Deus deu 7 dias de prazo, Gênesis 7, versículo 4. Terminou 7 dias, veio as águas, Gênesis 7, versículo 11. As águas do dilúvio, ela tipifica a grande tribulação. Então veja bem que coisa interessante. Amanhã é 29/8 de 2017. Então amanhã completa-se 120 anos do movimento sionista. Ou seja, a arca de Noé, ela é uma tipologia do povo judeu. O movimento sionista de Theodor Herzl foi um movimento, Theodor Herzl, ele era judeu austríaco, e o primeiro congresso sionista
que deu-se então os primeiros passos para a construção do Estado de Israel, foi em 29 de agosto de 1897. Então, a partir daquele momento ali, então, 29 de agosto de 1897, começou a ser construído o Estado de Israel. Aí vieram os descendentes, né, as tabas, podemos dizer assim que as tabas significam os judeus. Os descendentes de Sem, Cão e Jafé vieram de todas as partes e eles começaram a trabalhar o Estado de Israel. Eles começaram a fazer a arca, ou seja, fazer o Estado de Israel. Os chamados kibbutz, né? Desde Ben-Gurion, Menachem Begin, Golda Meir, né? Eles vieram de vários lugares do mundo a partir de 1897 e eles começaram a trabalhar a terra de Israel. Os chamados kibbutz, as fazendas coletivas. Então ali começou-se então a construção da arca. Em 1897 deu-se início então à construção do Estado de Israel. Então o Estado de Israel hoje ele é um sinal de Deus para o mundo atual. Da mesma forma que a arca ela era um sinal de Deus para o mundo antigo, o Estado de Israel hoje, meus amados, ele é um sinal de Deus para o mundo atual. O interessante é que quando terminou a arca, Deus deu 7 dias de prazo. Então, meus irmãos, a partir de amanhã completa 120 anos do movimento sionista de Theodor Herzl. Como eu disse, os irmãos vieram as tabas, ou seja, os judeus descendentes de Sem, Cão e Jafé, vieram de todas as partes a partir do ano de 1897 e eles estão trabalhando a arca, eles estão construindo o Estado de Israel. A terra não dava nada, hoje Israel é produtor de frutas e flores. Hoje é a terra que mana leite e mel. Mas quando terminou os 120 anos, que Noé terminou a arca, Deus ainda deu 7 dias de prazo. É exatamente o que vai acontecer. Porque Deus, ele tem um padrão. E a história está ali no dilúvio. A história está toda no dilúvio e nós temos que entender o que o Espírito Santo de Deus está nos revelando nesses últimos dias. Deus, ele tem um padrão. Deus, ele fala pelo seu padrão. Quando terminou a arca, terminou a construção da arca, Deus deu 7 dias de prazo. É exatamente, meus irmãos, se você contar a partir de amanhã, 29 de agosto, até o dia 23 de setembro, que é o último dia onde vai estar no céu o sinal de Apocalipse. E a última trombeta, como nos ensinou o nosso irmão do canal Palavra que Ensina, a última trombeta ela vai tocar no dia 24, a última trombeta da festa de trombetas. Então nós temos da manhã, que é 29/8, até o dia 23 de setembro, exatamente 25 dias. Então Deus, ele está falando pelos números. 25 dias é o seguinte, 2 mais 5, 25 dias proféticos. 2 mais 5 é igual a 7. É exatamente os 7 dias de prazo que Deus deu para Noé quando Noé terminou a arca. Ou seja, é o prazo de misericórdia. Deus está nos alertando, Deus está falando conosco. Isso aí é um sinal profético. Por quê? Porque quando terminou a arca, veio o dilúvio. Depois de 7 dias, conforme Gênesis capítulo 7, versículo 11, veio o dilúvio. Então, meus amados, depois do dia 23 de setembro, a qualquer momento, vai acontecer o arrebatamento da igreja. Eu creio que o arrebatamento ele não é a qualquer momento, ele vai acontecer provavelmente, não me entenda de outra forma, não estou marcando data, estou mostrando a analogia. Nós estamos mostrando as evidências. Provavelmente o arrebatamento acontece no dia 24, no último toque do chofar, e inicia-se a grande tribulação. Foi exatamente o que aconteceu. Depois dos 7 dias veio o dilúvio. Então, se você contar a partir de amanhã, 120 anos do movimento sionista, até o dia 23 de setembro, vai dar exatamente 25 dias. 2 mais 5 é igual a 7. Gênesis 7, versículo 4. Então, Deus deu 7 dias de prazo. Meus irmãos, nós estamos crendo assim. Ninguém está marcando data. Nós estamos fazendo uma analogia. Se porventura não acontecer nada, nós vamos continuar firme do mesmo jeito. Porque o nosso conhecimento é em parte, nós não somos dono da verdade, a única verdade é Jesus Cristo. Então é o que eu estou passando para os irmãos, é essa analogia, é muito interessante.
partir da manhã, 29 de agosto de 2017, fecha-se então 120 anos do sionismo. 120 anos em que está sendo construído o Estado de Israel. Da mesma forma que a arca era um sinal de Deus para o mundo antigo, o Estado de Israel é um sinal de Deus para o mundo atual. Depois de 120 anos que Noé terminou a arca, Deus deu 7 dias de prazo. Gênesis 7, versículo 4. Veio o dilúvio. O dilúvio, ele tipifica a grande tribulação. Então, exatamente, os 7 dias de prazo vai fechar no dia 23 de setembro. 29 de agosto, mais 23 de setembro, vai dar 25 dias. 2 mais 5 é igual a 7. Depois dos 7 dias vem as águas do dilúvio. E como o nosso irmão do Palavra que ensinou, a última trombeta toca no dia 24. Então, meus amados, provavelmente a grande tribulação ela vai iniciar-se no dia 24 de setembro. E vai acontecer o arrebatamento e vai iniciar a grande tribulação, provavelmente. Se não acontecer, não tem problema. Nós estamos fazendo aqui uma analogia. Nós podemos estar errados, né, nesses cálculos, nós podemos estar errados nessa analogia. Mas é isso que o Espírito Santo de Deus, ele tem nos alertado já há 2 anos atrás. Eu estou sempre batendo nessa tecla sobre o movimento sionista. Então, meus irmãos, vamos estar atentos, vamos estar ligados, porque a trombeta vai tocar. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos dê a graça, que Deus nos dê a vitória e nos ajude, em nome de Jesus. Amém.